Bem-vindos ao Investir Eu Preciso. Eu estou bastante emocionado de trazer esse vídeo para vocês, que eu acho que vai ajudar bastante gente. Esse vídeo eu estou respondendo a dúvida de que chegou no meu Instagram. A pessoa queria saber, afinal, se eu investir em ações, fundos imobiliários, quanto que eu posso esperar ganhar anualmente? Tá? E a gente aqui nesse vídeo a gente vai mostrar dados do mercado americano, de outros mercados desenvolvidos, no mercado brasileiro e um pouco da América Latina também. Então vai ser um vídeo bem completo. Estou bastante emocionado de trazer esses dados para vocês. E aqui vai a primeira questão que eu quero que vocês sempre tenham em mente antes de investir. Uma das questões mais importantes que vai determinar o nosso sucesso nos investimentos não é se eu invisto na ação A, na ação B, não é exatamente isso que geralmente é o que a pessoa está mais interessada em saber, né? Qual é a ação que vai explodir nos próximos meses? Não. Tem estudos que mostram que praticamente 90% do retorno da tua carteira de investimentos é explicado por um fator apenas. E esse fator é a tua alocação de ativos. Tá, mas o que é isso? Basicamente quer dizer quanto tu tem a tua carteira 100%, né? Qual é o percentual que tu determina para ações, qual é o percentual que tu determina para renda fixa, qual é o percentual que tu determina para fundos imobiliários, dólar, ouro, enfim, diversos tipos de investimento. Então, essa decisão de quanto tu vai manter em cada classe de ativos é talvez uma das maiores decisões que vocês podem tomar. Então, eu conheci esse site aqui quando eu estava vindo fazer esse vídeo para vocês. E sim, ele está em inglês. E, olha, eu não estou aqui dando lição para ninguém, mas assim, se eu puder recomendar fortemente para vocês aprenderem inglês, recomendo por dois motivos. Tu vai ter um acesso a uma gama muito maior de conhecimento, não só de investimentos, mas de qualquer área de conhecimento, né? Tem muita coisa na literatura inglesa. E dois, tem estudos que mostram que se tu tem uma segunda língua, no caso inglês, tu pode ganhar até 72% mais do teu salário de que se tu não fala essa língua. E se tu tiver um rendimento maior, possivelmente tu vai conseguir poupar mais e aí tu vai conseguir investir mais dinheiro e tu vai conseguir ter os resultados mais rapidamente. Então, fica a minha dica, aprenda inglês. Eu falo em tese, se tu aumentar a tua renda, tu vai aumentar teus investimentos, porque a gente sabe que na prática não é assim, né? Com certeza vocês conhecem alguém que começou a ganhar mais e daqui a pouco elas não pouparam mais, elas simplesmente aumentaram as suas despesas também. Então não adianta, né, a gente ganhar milhares de reais ou até milhões. Às vezes a gente tem casos, né, de ganhadores de Mega Sena, jogadores de futebol, que depois de um tempo, por não administrar bem seu dinheiro, estavam falidos. Então, lembra disso, não adianta só ganhar mais e não saber administrar seu dinheiro. Então, olha que legal essa tabela. Ela mostra por cada ano, de 2005 até 2019, o retorno de cada classe de ativos. E olha que a programação legal que ela tem. Tu passa o mouse em cima e ele ilumina exatamente só aquela classe de ativo para facilitar a tua visualização. Muito legal. E eu vou dizer para vocês, se vocês estiverem procurando alguma ação específica aqui, vocês não vão encontrar. Assim como vários estudos, esse site ele trabalha só com o retorno de índices. Tá, mas o que são índices, Felipe? Eu achei que eu ia aprender quanto ganhou a ação X, Y, a ação da Magazine Luiza, por exemplo. Não, peraí. Vamos só explicar um pouquinho o que é um índice. Índice, na verdade, de uma forma bem resumida, é uma cesta de investimentos que passam por determinados critérios. Não entendi nada. Tá, vamos dar um exemplo. Então imagina que tu vai no supermercado e tu tem 100 reais e alguém te dá uma lista com essas instruções. Tu tem que ir no mercado comprar esses 100 reais só de verduras e tu vai dividir igualmente nas diferentes tipos de verdura que tu encontrar, só que elas têm que preencher 3 critérios. O preço do quilo tem que estar entre 5 e 10 reais. Elas têm que ter acima de 2 gramas de proteína por 100 gramas e tem que ser orgânica. Então, percebe que tem 3 critérios bem definidos, bem objetivos. Qualquer pessoa com essas instruções iria, se fosse no mesmo mercado, né, ia sair com o mesmo carrinho de investimentos. Então, basicamente, um índice é uma cesta de investimentos que atendem a determinado critério. Por exemplo, aqui na tabela a gente vê que esse laranja aqui, Large Cap, se refere às empresas do mercado americano que tem a maior capitalização de mercado. Ou seja, digamos, se eu fosse um bilionário e fosse comprar essas empresas, essas são as que eu teria que pagar mais dinheiro. Já se fosse uma Small Cap, elas têm menor valor de mercado. Ou seja, se alguém fosse comprar todas elas, o valor seria menor do que em comparado a uma Large Cap. Percebam que é muito comum os estudos serem feitos com índices, né? Porque é muito mais fácil eu comparar rentabilidades de índices que já tem critérios bem definidos do que se eu fosse fazer uma combinação infinita de ações, fundos imobiliários para ver o resultado de cada um. Então, é muito comum vocês encontrarem o resultado de análise de investimentos que viram a performance de investimentos trabalhar apenas com fundos. E a gente pode ver nessa tabela aqui,
que as large caps elas tiveram um retorno médio anual, né, de 9%, um baita retorno, sendo que no melhor ano foi em 32,4% e no menor ano 37%. A gente pode ver aqui no gráfico, o pior ano, como já esperado, foi ali 2008. E a gente pode ver aqui que os REITs na verdade são o equivalente aos fundos imobiliários no mercado americano. É como se tu fosse investir em imóveis, só que tu é um produto de investimento. Em vez de tu lá e comprar e alugar o imóvel, tu compra esse título que é negociado em bolsa e tem uma gestora que administra o imóvel para ti. Então os REITs, eles têm um retorno bem interessante também no longo prazo. Olha aqui, bem parecido com as ações. Então é a segunda classe de ativo segundo esse recorte temporal que teve os melhores retornos. E já que a gente está vendo aqui como se comportou classes de diferentes ações, lembrando que a gente já tem aqui um vídeo no canal sobre como é que se comportou a carteira perfeita de ações, a carteira que foi apelidada de carteira de Deus. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar se você quiser clicar e depois ver esse estudo também, que acho que é bem interessante a conclusão dele para você conseguir tirar melhores decisões para o seu investimento. Lembrando aqui que os retornos dessas tabelas são em dólar, né? Então, se a gente, brasileiro, fosse investir nesses ativos, a gente teria não só a variação da rentabilidade desses investimentos, a gente também estaria sujeito à variação do dólar, né? Então, o nosso retorno como investidores em reais poderia ser bem diferente. E todo mundo sabe que o mercado de ações americano ele é muito mais desenvolvido que o brasileiro. Para vocês terem uma noção, no mercado americano eles têm um índice, né, chamado S&P 500, então são as 500 maiores empresas da bolsa americana. Já no Brasil, na bolsa inteira, a gente tem menos de 500 ações, então vocês já podem ver a diferença do tamanho do mercado. O mercado americano tem mais de 13 mil ações para tu escolher, então é normal também que eles tenham muito mais índices de investimento que tu podes investir. Lembra, cada índice tem uma regra bem definida de como ele é montado, essa carteira de investimentos. E a gente pode ver aqui, nesse outro gráfico também, do mesmo site, a quebra daquela rentabilidade do S&P 500 por setor. Antes ele estava distribuído por empresas de maior capitalização de mercado, a large cap ou small cap, empresas de menor capitalização de mercado. Agora aqui ele está dividido por setor. A gente pode ver aqui que o setor de tecnologia foi o que teve o maior retorno de todos os setores, tendo em média um retorno anual de 13,79%, o que é bastante coisa no longo prazo. Já o segundo setor que mais performou aqui com performance de 11,21% ao ano, foi o setor de consumo discricionário. Só para vocês terem uma ideia, dentro desse índice tem empresas como Amazon, Nike e Starbucks. Agora vamos olhar para o resto do mundo, vamos ver como é que outros países desenvolvidos, como é que os ETFs, né, os índices da bolsa de cada um desses países performou ao longo do tempo. E vocês podem ver que a tabela aqui é bem grande, bem completa, bem interessante. A gente pode ver aqui, vamos falar um pouquinho da Austrália, né, porque eu sei que tem gente do canal que é de lá. E aqui a gente pode ver que o mercado acionário americano ele teve uma performance relativamente boa, 7,53 em média durante esse período. Já nós temos outros países aqui, como Portugal, que teve um retorno negativo de 0,24, e nós também tivemos aqui Irlanda e Áustria como os piores retornos aqui, Áustria e Irlanda como os piores retornos de índice dentro desses países analisados. Agora vamos olhar para os emergentes. Olha aqui como o Brasil rendeu bem em dólares. Ali em 2009 ele chegou a render mais de 128%. Vamos ver aqui na tabela. Em média eles renderam 9,50% ao ano, tendo anos como ali eu já falei, em 2009 chegou a 128% e num outro ano, pior ano, chegou a menos 56%. Vamos ver aqui se a gente consegue identificar nessa tabela que é maior, né? A gente já podia deduzir, né? Foi ali em 2008 que teve a pior performance, em 2009 teve a melhor performance, em dólares, né? Então pode ver que o investidor americano que investiu por um ETF no Brasil não está tão mal das pernas, ele na verdade teve um retorno bem satisfatório. O que eu achei interessante dessa tabela aqui, tem lugares que eu nunca nem pensei em investir e até tiveram retornos interessantes. Por exemplo, o Peru, cadê aqui, Peru teve um retorno bem interessante nesse período, 14,63%, e Filipinas também 12,39%. Lugares que eu nunca pensei em investir e também não pretendo investir, mas achei curioso
os resultados apresentados aqui. E também teve a Grécia, que foi a que teve a pior performance nesse período. Olha aqui, ó, menos 16,15%. Foi uma performance bem ruim. Tá, mas agora até agora a gente só olhou a perspectiva do investidor em estrangeiro, o retorno em dólares. Mas e o mercado brasileiro? Quanto é que foi o retorno em reais? Cadê o investidor brasileiro? Calma, vamos ver isso aqui agora. E aqui a gente vai usar um outro site, que é do Clube dos Poupadores. Aliás, só um aviso em relação a esse site. Esse é um dos melhores sites que eu conheço de conteúdo escrito sobre investimentos. Eu assino é de graça, né? Eu assino a newsletter deles para sempre ser atualizado de quando eles põem novos artigos. E eu acho muito interessante você acompanhar aqui. Os textos são sempre muito completos e sempre eles trazem bastante referência. Não simplesmente diz, é assim e ponto. Ele geralmente sempre põe a referência por trás. Então ele não me conhece, não estou pagando, não estou recebendo nada para fazer essa propaganda aqui, mas se você quer se aprofundar um pouquinho mais de investimentos, esse é um site que eu recomendo você ficar de olho. E olha aqui como ele tem uma tabela parecida com o que a gente já viu, né? Então ele chama aqui de tabela periódica dos investimentos. Então tem desde 2000 até 2018 o retorno de diferentes classes dos ativos. Aqui a gente não tem aquela programação legal de o mouse ficar em cima e ele acender só aquela classe de ativo, né? Que seria uma coisa legal de se implementar aqui, mas igual tem uma informação bem bacana. Aqui ele detalha o que é cada classe de ativo. Mas olha aqui que interessante. A gente pode ver que os investimentos que aparecem no topo da lista dos anos, a maioria deles são de renda variável, né? E a gente pode ver também que aqui, apesar do dólar aparecer aqui em alguns anos, né, como o investimento que melhor rendeu naquele ano, se a gente for comparar a rentabilidade total do período, ele é um dos que tem a pior rentabilidade. Porque a gente vê aqui, ó, apesar de ele aparecer em alguns anos com a melhor rentabilidade, teve vários anos que ele aparece aqui na lanterna com uma pior rentabilidade. Então, assim, a gente sempre acha em período de crise que geralmente o dólar sobe. Então vou botar em dólar, vou ter uma parcela do meu patrimônio em dólar. Tudo bem, eu respeito quem pensa assim, mas eu não acho que investir diretamente em moeda, especialmente depois que ele já subiu, é uma boa ideia, porque no longo prazo ele não tem um retorno muito interessante. Claro, se eu pegar algum recorte temporal, pode ser que naquele recorte temporal teve um retorno excelente, mas no longo prazo os dados dizem que isso não é a realidade. Também outra coisa a se observar aqui é a correlação, claro que não é perfeita, né, mas negativa entre o dólar e a bolsa brasileira. Geralmente quando o dólar está aqui embaixo, com uma das piores rentabilidades, a bolsa brasileira, aqui representada pelas small caps ou Bolsa Brasil, estão aqui com as maiores rentabilidades. Então quando uma sobe, geralmente a outra desce. Então lembra daquela questão de ter uma boa diversificação entre classes de ativos. É isso que tu geralmente quer. Tu quer uma classe descorrelacionada com a outra. Quando uma vai numa direção, a outra vai em outra, e assim tua carteira não tem tantos altos e baixos. Ela se mantém numa linha mais constante, de preferência positiva e para cima. Então é por isso que eu sou daquela tese que eu já ouvi do Thiago Reis, acho que foi dele que eu ouvi a primeira vez. Eu não gosto de investir em coisas que não gerem riqueza. Então investir diretamente em ouro, em dólar, outras moedas, eu não sou fã dessa ideia. Eu sei que tem gente que investe para fazer a proteção de carteira. Eu prefiro me expor ao mercado acionário e ao dólar através do ETF IVVB11. Então eu estou sujeito à variação do mercado acionário americano e também estou sujeito à variação do dólar. Por isso que foi agora nesse período de 2020, esses foram os ativos que melhor performou na minha carteira. Nós vimos retorno de várias classes de ativo, mas ainda tem uma coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês. Mas antes disso, se está gostando do vídeo, senta o dedo nessa curtida aí, comenta aí se tu gostou dessa informação, se tu já conhecia esse site. Eu confesso que eu fiquei muito emocionado porque eu acho que esse site ele traz a informação de uma forma bem resumida e bem clara para a gente tirar insights para os nossos investimentos, para a gente conseguir investir melhor. E também compartilha com quem tu acha que esse conteúdo pode ser relevante, para que essa pessoa também possa tomar melhores decisões sobre seus investimentos. E se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar sempre ligado nas novidades que vão surgindo aqui, para que você possa investir melhor o seu dinheiro. Agora, olha esse gráfico e aprende de uma vez por todas. E repete 3 vezes comigo. Bolsa é para o longo prazo. Bolsa é para o longo prazo e bolsa é para o longo prazo. Vamos entender esse gráfico aqui. Eles analisaram 69 anos, de 1950 até 2019, e eles viram o retorno de ações, de debêntures e um portfólio, sim, metade ações, metade debêntures, no mercado americano, obviamente. Então a gente pode ver aqui, nesses 69 anos eles analisaram qual foi o retorno de cada um ano, a cada um ano, quanto que rendia cada um desses investimentos. E a gente viu aqui que em um ano, se eu botar tudo em ações, nesse período analisado, eu posso acabar
após um ano com menos 39% ou mais 47%. É uma variação bem grande. Já em debêntures eu posso perder até 8% e até 43% de ganho em um ano, segundo esses dados analisados. Obviamente, a gente sempre tem aquela frase clássica, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E óbvio que essa frase está certa, né? A gente não pode esperar que aquilo ali é uma certeza. Mas também, obviamente, a gente precisa olhar os dados e vai fazer uma estatística de o que a gente espera que aquilo ali continue performando no futuro, né? E agora a gente vê, se a gente parar de pegar o retorno de 1 em 1 ano, a gente pegar retornos de 5 em 5 anos. Então, foram vários recortes temporais para sempre ver os retornos de 5 em 5 anos. A gente pode ver aqui, ó, aquela cauda gigantesca de investimento negativo, se eu botar tudo em ações, ela diminui para menos 3%, que quer dizer que o pior período de 5 anos de 1950 a 2019, esse pior período rendeu por ano menos 3%, o que, ok, não é uma rentabilidade que ninguém quer ter, né, negativa durante 5 anos, mas olha a diferença de menos 39% ao ano para menos 3%. E vamos já por que interessa. Em 10 anos, se tu investir por 10 anos, os dados aqui mostram que a cada período de 10 anos, o pior cenário que tu pode encontrar, de acordo com os dados aqui analisados, é tu perder menos 1% por ano, que também não é legal. Mas vamos ver aqui, ó, se eu ficar 20 anos investindo em ação, qualquer período de 20 anos desse estudo, pasmem, tu teve retorno positivo, pelo menos nominalmente, né? Então, a pior sequência de 20 anos que teve, os retornos foram na faixa de 6%, ao passo que os melhores 20 anos tiveram a sequência de retornos de 17% ao ano em média. Então esse gráfico aqui, para mim, é um mais claro de que bolsa para longo prazo. Claro que aqui a gente está vendo resultados de índices, né? Se for fazer um resultado com ações individuais, esse resultado pode variar, mas a tendência é que no curto prazo, as variações de preço são meio irracionais e muito exageradas, e no longo prazo, se aquela empresa, aquele conjunto de empresas que tu investiu, ele é lucrativo, tu tende a ter um resultado bom e melhor do que a renda fixa, né? Especialmente em patamares de juros que a gente está vivendo agora. E agora, para finalizar, vamos ver aqui o retorno nos últimos 20 anos. Qual foi a classe de ativos que performou melhor? Rufem os tambores. E foi os REITs, os primos dos fundos imobiliários, que aqui no Brasil se chama fundo imobiliário, lá no mercado americano se chama REIT. Tem algumas diferenças, mas o funcionamento é basicamente o mesmo. Então vocês podem ver que de 1999 até 2019 eles tiveram um retorno de aproximadamente por ano, né? Claro que não é todo ano mesmo, né? Mas pega o retorno total desse período e analisa como que seria se todos os anos tivesse o mesmo retorno. Então seria 11,6%, o que é um excelente retorno. E a gente pode ver aqui, ó, uma coisa que me surpreendeu, no segundo lugar aqui, ó, tá ouro. Ah tá, Felipe, então tu não sabe nada, porque tu recém tinha dito que tu não gostava de investir em coisas que não geravam riqueza, como ouro, moeda. Então, pô, o gráfico aqui tá mostrando, o ouro foi o segundo colocado, então eu vou investir em ouro. Tá bom, se tu quiser investir em ouro, beleza. Só vamos lembrar a diferença do gráfico que a gente está vendo aqui para o gráfico que a gente viu anteriormente, que era aquele retorno entre o portfólio de ações e de debêntures entre vários intervalos de ano. Aqui a gente está vendo em um intervalo de 20 anos, não é vários intervalos de 20 anos. Então, nesse recorte temporal, nesse intervalo de 20 anos, o ouro, sim, teve uma performance muito boa, 8,6% em média, e foi a segunda classe de ativos que mais performou, segundo as analisadas nesse estudo. Agora, se eu acho que isso em períodos grandes, de outros 20 anos, se isso vai se repetir, eu acho que não. É aquela lógica. Não faz sentido para mim ouro, que é uma coisa que simplesmente tem o valor que as pessoas compram e vendem, né, estão dispostas a pagar por ela, simplesmente a lei da oferta e da procura que determina o preço do ouro, via de regra, performar melhor do que outras classes de ativos que efetivamente geram riqueza. As empresas estão ali contratando, estão fabricando produtos, estão vendendo, estão expandindo. Os fundos imobiliários ali estão cada vez, daqui a pouco estão alugando outros imóveis, daqui a pouco compram outros imóveis, daqui a pouco desenvolvem imóveis. Então não faz sentido que essas outras classes de ativo rendam menos do que uma classe de ativo simplesmente que não gera riqueza. Bom, essa é a tese que eu ouvi, acho que foi a primeira vez do Thiago Reis, do Suno Research, e eu achei bem interessante e faz total sentido para mim. Então a última coisa que a gente pode extrair desse gráfico também é bem interessante.
e apavorante. Olha aqui, ó. O que performou pior nesses 20 anos dos investimentos analisados aqui? É average investor, quer dizer, um investidor médio. Então, como é que eles analisaram isso? Eles tiveram acesso aos dados de pessoas que investem em fundos de investimento, então eles conseguiram saber quando é que eles estavam comprando, quando é que eles estavam vendendo, e eles fizeram essa análise e viram que, em média, o investidor, ele ganhou nesses 20 anos, né, cada ano, 1,9%, perdendo na inflação. E esse resultado ruim que o investidor médio teve é muito provavelmente devido a vieses comportamentais. Então, por mais que ele achasse, vou entregar meu dinheiro para um gestor profissional e ele vai cuidar do meu dinheiro, ele ainda tinha decisões bem importantes que ele tomava em relação ao dinheiro dele. Quanto ele poupava, quando que ele ia investir. Então, daqui a pouco, quando o mercado está caindo, ele ficasse meio medroso, não vou botar meu dinheiro agora no fundo de investimento, está caindo 20%, 30%, vou esperar as coisas melhorarem. Ou tanto quando sacar o dinheiro. Então, essa mesma situação, vai que estava caindo 20%, 30%, o cara se apavora e diz, meu Deus, não aguento mais ver meu dinheiro caindo, vou sacar todo o meu dinheiro. E aí depois, quando o mercado se recupera, aí ele volta e entra, justamente quando o mercado estava mais caro. Então o cara vende na baixa e compra na alta, o que é uma receita para tu não ter muito retorno no longo prazo. E aí, gostaram desse vídeo? Eu acho que a gente viu bastante coisa sobre diferentes classes de ativos e quanto que a gente pode esperar que cada uma delas retorne. Claro que o que aconteceu no passado não necessariamente vai acontecer no futuro, mas é interessante que você estude, esteja ciente para saber o que esperar, para quando tu investir na bolsa ali, tu não se desesperar. Se em um ano o teu investimento cair 40%, tu tem que saber o que tu está fazendo. Se tu tem uma estratégia bem definida, tu tem que saber que é esperado, que em períodos pequenos o teu dinheiro pode render menos. Pode ser que ele esteja negativo durante um tempo que tu considere que é longo, mas no visão de bolsa, um ano, ele é muito curto tempo. Meses, então nem se fala. Então acho que nesse vídeo a gente cobriu bastante coisa, agora você está mais qualificado para saber do que esperar. Tem que saber que, como aquele gráfico mostrou ali, é no longo prazo que se vence esse jogo. Deixe teu comentário aqui abaixo se tu tem mais alguma dúvida sobre esse assunto e vamos investir melhor. Lembra, investir é preciso. Abraço!